Ele sorriu com arrogância ao falar em árabe, achando que a garçonete não entenderia uma única palavra. Mas segundos depois, o restaurante inteiro ficou em silêncio. Era uma noite de sexta-feira em São Paulo, daquelas que a cidade parecia brilhar mais que o normal. O céu estava limpo. As luzes da cidade refletiam nos vidros dos prédios. E lá no alto, um helicóptero circulava devagar, como se fizesse parte do cenário. O restaurante ficava no topo de um desses prédios gigantes na região da Faria Lima. Chique, cheio de detalhes dourados, com taças que mais pareciam feitas de cristal de verdade. O tipo de lugar onde você precisa de reserva feita com semanas de antecedência. E mesmo assim, tem que torcer para alguém desmarcar. Na porta do restaurante, uma Mercedes preta parou devagar. Desceu um motorista todo engravatado que correu para abrir a porta de trás. Quem saiu foi Marcelo Bittar. Alto, terno impecável, cabelo liso penteado para trás com tanto gel que nem o vento da cobertura dava conta de mexer. Marcelo era bilionário. Ganhou dinheiro com investimentos, fintechs, criptomoeda, imóveis, tudo. E agora tinha virado quase uma celebridade entre os ricos e famosos do Brasil. Era o tipo de cara que todo mundo bajulava, mas que ninguém realmente gostava. Ele entrou no restaurante sem olhar para ninguém, como se tudo ali fosse obrigação. O gerente veio correndo receber, sorrindo mais do que devia, oferecendo a melhor mesa. Marcelo nem respondeu, só fez um sinal com a mão e foi andando direto até a mesa no centro do salão, onde a vista da cidade se abria inteira pela janela de vidro. Atrás dele vinham 3 homens e uma mulher, todos de roupas caras, rindo como se estivessem num programa de auditório. Era o círculo mais próximo dele, os bajuladores. Aqueles que sabiam que para continuar comendo bem e sendo vistos nos lugares certos, precisavam rir das piadas dele, mesmo quando não tinham graça. Assim que sentaram, Marcelo ajeitou o paletó e olhou ao redor, como se estivesse avaliando se o restaurante ainda era digno dele. Estava de mau humor, mas escondia bem com aquele sorriso sem alma. Olhou para a esquerda, para a direita, até que viu Isabela. Ela vinha em direção à mesa com o menu na mão. Cabelo preso num coque simples, maquiagem leve, uniforme do restaurante bem passado. Andava com passos firmes, mas não fazia esforço para parecer simpática. Era educada, só isso. Marcelo a seguiu com o olhar por alguns segundos, e então comentou, alto o bastante para os amigos ouvirem. Pelo menos essa aqui não parece daquelas que ficam puxando papo. A turma riu, tentando não chamar atenção. Isabela ouviu. Ela sempre ouvia, mas não demonstrou nada. Chegou na mesa e perguntou o que gostariam de beber. Marcelo, ao invés de responder direto, olhou para ela e falou algo em árabe. Soou meio enrolado, mas dava para entender. Ele dizia algo como, será que essa aí entende? Ou é só mais uma camponesa com roupa bonita? A turma se engasgou de tanto segurar o riso. Um dos caras teve que colocar o guardanapo na boca. Isabela olhou firme, sem se abalar. Ainda não respondeu. Marcelo continuou agora rindo mais. É sempre divertido testar o limite dessas criaturas. Na mesa do lado, uma senhora com cara de importante levantou uma sobrancelha. Não parecia estar achando graça nenhuma. Mesmo assim, ninguém dizia nada. Marcelo era poderoso, e num lugar como aquele, poder falava mais alto do que educação. Isabela, então, se inclinou levemente e respondeu algo em árabe, com uma fluência tão natural que Marcelo parou de rir no mesmo segundo. A pronúncia dela era limpa, perfeita, com um sotaque muito melhor que o dele. Disse algo como, antes de tentar ridicularizar alguém, é bom ter certeza de que não está se envergonhando primeiro. O silêncio que veio depois foi como se alguém tivesse desligado o som do salão. Marcelo arregalou os olhos, tentou disfarçar, pegando o cardápio, como se nada tivesse acontecido. Só que aí, Isabela continuou. Em francês, em seguida espanhol, depois alemão, chinês, russo e por aí foi. Uma sequência de idiomas que parecia cena de filme. Cada frase era dita com calma, com clareza, sem arrogância, sem teatrinho. Era como se ela apenas estivesse dizendo, você achou que sabia de mim, mas não sabe nada. A turma na mesa ficou muda. Um deles olhava para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. Marcelo fechou a cara. Pela primeira vez naquela noite, não sabia o que fazer. A garçonete que ele tentou usar como piada acabou virando o centro do lugar, não por raiva, mas porque ela mostrou que inteligência não grita, não precisa,
Ela só aparece. Do outro lado do salão, o gerente começou a andar rápido em direção à mesa, claramente preocupado, talvez achando que Isabela tinha feito algo errado. Mas no caminho, foi parado por uma mulher elegante, de vestido azul escuro, que parecia ter gostado do que viu. Ela fez um sinal para ele esperar. Isabela agradeceu pela atenção e disse que voltaria em instantes para anotar os pedidos. Virou de costas e caminhou com a mesma calma com que tinha chegado. Não esboçou sorriso, não olhou por cima do ombro. Nada. Só voltou ao balcão como se tivesse acabado de pegar mais uma comanda qualquer. Na mesa, Marcelo passou a mão no rosto, tentando rir, mas saiu torto. Um dos amigos cochichou que talvez fosse melhor ir embora, mas ele não respondeu. Só ficou ali, com a cara fechada, encarando a toalha branca da mesa como se ela tivesse culpa de alguma coisa. E aquela noite, que era para ser só mais uma noite de exibicionismo e risadinhas forçadas, acabou ganhando um novo foco. As pessoas começaram a cochichar pelas mesas. Todos queriam saber quem era a garçonete que falava 10 idiomas. E Marcelo, pela primeira vez em muito tempo, teve que engolir o orgulho seco, em público, diante de todos. Isabela nunca escolheu ser invisível, mas com o tempo, aprendeu que naquele ambiente era mais fácil passar despercebida do que lidar com gente metida, achando que podia tudo. Ela sabia exatamente onde pisava, com quem lidava e o que cada gesto significava. Quando alguém deixava a ponta da taça virada, ela sabia que a bebida estava ruim. Quando o cliente olhava demais para o relógio, ela sabia que ia reclamar do tempo de espera. Aprendeu tudo sem perguntar nada, observando, quieta. A maioria dos funcionários do restaurante respeitava a Isabela, mas também se perguntava o que uma mulher como ela fazia ali. Ninguém tinha coragem de perguntar direto, só comentavam por trás. Ela não parece ser só garçonete. Ela é muito certinha. Nunca vi errar um pedido, nem perder a calma. A verdade é que todo mundo sentia que tinha alguma coisa ali, mas como ela nunca dava abertura, ninguém insistia. Fazia o trabalho dela, sumia nas horas vagas, e só. Isabela morava sozinha num apartamento pequeno perto do metrô. Tinha poucos móveis, uma estante com livros em línguas diferentes, uma cafeteira antiga e um gato que aparecia de vez em quando na janela, mesmo sem ser dela. Trabalhava no restaurante fazia 6 meses. Entrou depois de uma conversa rápida com o gerente. Ele ficou impressionado com a postura dela e com o jeito direto. Não perguntou muita coisa. Ela também não contou. E ficou por isso mesmo. No restaurante, cada um tinha seu jeito de sobreviver. Tinha o Alan, que fazia piada com tudo para aguentar as horas em pé. Tinha a Suelen, que vivia tentando arranjar um cliente rico que a tirasse dali. E tinha o Eduardo, que era eficiente, mas vivia com medo de errar. Isabela, diferente de todos eles, não reclamava, não falava da vida, nem fazia planos. Era como se tivesse aceitado que aquele lugar era só uma parte do caminho. Naquela noite em que Marcelo tentou fazer graça falando outra língua, ninguém esperava a reação dela. Mas a verdade é que aquilo não foi uma explosão, foi só uma escolha. Ela poderia ter ignorado, como sempre, mas não quis. Algo nela decidiu que já tinha sido suficiente, que aquele tipo de cara precisava entender que o mundo não gira só ao redor dele. Só isso. Não foi para brilhar, nem para aparecer, foi só para colocar um limite. Depois que tudo aconteceu, Isabela voltou ao trabalho como se nada tivesse mudado. Atendeu outras mesas, entregou pratos, anotou pedidos. O restaurante voltou ao barulho normal, mas ela sentia que o clima tinha mudado. O olhar das pessoas era diferente. Tinha curiosidade, tinha respeito, mas também tinha gente desconfiada, tentando entender de onde ela vinha. Ela fingiu que não percebeu, continuou na dela. No fundo do salão, Suelen não aguentou e foi até a copa falar com Alan. Você viu aquilo? A Isabela falando aquelas línguas todas? Que isso, cara? A mulher é um Google ambulante. Alan riu. Eu tô começando a achar que ela é tipo espiã, ou professora. Vai saber. Mas por que ela tá aqui, hein? Imagina só, com aquele currículo todo trabalhando de garçonete. Tem coisa aí. Vai ver, tá fugindo de alguém. Ou de si mesma. Suelen riu, mas ficou pensativa. O boato começou a correr entre os funcionários. Não tinha como evitar. Mas ninguém se atreveu a perguntar nada para Isabela. Era como se, de repente, todo mundo tivesse descoberto que ela era mais do que parecia, mas ao mesmo tempo, não sabiam como lidar com isso. E ela, como sempre, não facilitava. No fim do expediente,
Enquanto o pessoal da cozinha ria alto limpando o chão e comentando besteiras, Isabela foi até o vestiário, trocou de roupa devagar e ficou um tempo sentada no banco, olhando para o armário fechado. Pegou o celular e viu que tinha uma mensagem de um número desconhecido. Abriu com calma. Era um texto curto, em inglês. Impressionante. Você ainda fala assim. Achei que tivesse parado. Ela encarou a tela por alguns segundos e apagou a mensagem sem responder. Guardou o celular e foi embora sem falar com ninguém. No caminho para casa, passou por uma banca de jornal fechada, uma farmácia acesa e um casal discutindo baixinho na porta de um prédio. A cidade ainda estava viva, mesmo sendo quase meia-noite. Entrou no metrô e ficou de pé, segurando na barra de ferro. Um senhor cochilava no banco. Uma moça lia um livro em francês. Ela reconheceu o título. Sorriu sozinha. Quando chegou em casa, tirou os sapatos, ligou a cafeteira e abriu a janela. O gato da rua apareceu de novo, como se soubesse a hora. Pulou na varanda e ficou olhando para dentro. Ela abriu a janela para ele entrar. Sentou no chão da sala, encostada na parede, e ficou ali tomando o café, com o gato no colo, pensando em tudo o que aconteceu, pensando se tinha feito certo. Ela sabia que aquela reação ia trazer perguntas. Sabia que gente como Marcelo não gostava de ser colocado no lugar. Eles preferiam quando todo mundo sorria, dizia amém, aceitava. E agora ele tinha perdido o controle. Isso podia dar problema. Mas ela também sabia que não era mais a garota de antes. A que engolia tudo calada, que achava que precisava se esconder para sobreviver. Talvez tivesse chegado a hora de voltar a ser quem era. Ou pelo menos, de parar de se esconder. O celular vibrou de novo. Outra mensagem. Agora em russo. Você ainda está no Brasil? Precisamos conversar. É urgente. Ela fechou os olhos. Já tinha passado por isso antes. Pessoas do passado tentando puxar de volta. Mas agora era diferente. Ela não tinha mais medo. Só não sabia se estava pronta. O gato subiu no sofá. Ela terminou o café. Levantou, pegou o notebook velho guardado no armário e ligou. A tela demorou para acender, mas quando apareceu, ela abriu uma pasta cheia de arquivos com nomes de lugares, pessoas, projetos antigos. Ficou olhando ali por uns minutos, com os olhos fixos numa apresentação salva com o título Missão Mosaico, versão final. Ela respirou fundo, fechou o notebook e disse em voz baixa: ainda não, mas logo. No dia seguinte, ela ia voltar ao restaurante como sempre. Mas agora, todos olhariam para ela de outro jeito, e ela já não fazia mais questão de se esconder disso. No dia seguinte, o restaurante abriu como sempre, com aquele cheiro misturado de café caro, pão francês e perfume de cliente rico, o som dos talheres sendo organizados nas mesas e o barulho da máquina de gelo preenchiam o ambiente. Parecia tudo normal, mas quem trabalhava ali sabia que o clima estava diferente, uma tensão meio escondida no ar. Como se todo mundo estivesse esperando algo acontecer. Isabela chegou no horário, de uniforme limpo e cabelo preso do mesmo jeito de sempre. Cumprimentou o pessoal da cozinha com um aceno e foi direto até a bancada onde ficavam os pedidos. Nem parecia que na noite anterior ela tinha virado assunto do salão inteiro. Nem parecia que, em poucos minutos, tinha deixado um bilionário calado e colocado o restaurante inteiro em silêncio. Para ela, era só mais um dia de trabalho. Mas Marcelo não esqueceu. Ele voltou naquela noite. Chegou mais tarde que o normal. Sozinho dessa vez. O segurança da entrada avisou o gerente pelo rádio assim que viu o carro dele parar. O gerente quase deixou a taça de vinho cair quando ouviu o nome. Correu até o salão, arrumou o cabelo e ficou de pé, esperando o cliente entrar. Marcelo apareceu como sempre. Postura reta, terno escuro, relógio caro no pulso. Mas o rosto estava diferente. Não tinha mais aquele sorriso convencido. Tinha alguma coisa por trás do olhar dele. Raiva disfarçada de calma. Foi direto para uma mesa mais reservada no canto do salão, com vista para a cidade, mais longe do movimento. Sentou, pediu uma garrafa de vinho sem olhar para o cardápio e ficou ali, esperando. O gerente, tenso, perguntou se gostaria de um garçom específico. Marcelo nem piscou. A mesma de ontem. A moça. Isabela. O gerente engoliu seco e acenou com a cabeça. Foi até o balcão onde ela estava anotando pedidos e falou baixinho. Mesa 8 quer você. É ele. E eu preciso que você vá. Isabela não fez cara de surpresa, nem de medo. Só respondeu. Tudo bem. Pegou o bloquinho, ajeitou a camisa,
e foi até a mesa, andando como se fosse só mais um cliente. Marcelo olhou para ela o tempo todo, sem piscar. Quando ela chegou perto, ele abriu um sorriso forçado. "Boa noite, Isabela." Ela respondeu com um simples boa noite e ficou ali, esperando o pedido. "Senta um pouco", ele disse, puxando uma cadeira. Ela não se mexeu. "Eu estou trabalhando. Só 2 minutos. Eu prometo que vai valer a pena." Ela continuou em pé, olhando firme. Aquilo incomodava Marcelo. Ele estava acostumado a ser obedecido, a ter gente se curvando para ele, mas respirou fundo e soltou um riso leve. "Ontem você me surpreendeu. Eu gosto disso. Gosto de pessoas que escondem trunfos. Mas sabe o que eu gosto mais ainda? De ganhar." Isabela não disse nada. Marcelo então continuou. "Eu tenho um convite para você. Um desafio. Mas antes, preciso saber uma coisa. Por que você trabalhas aqui?" Ela respondeu no mesmo tom. "Porque eu quero." Ele riu. "Ninguém com o seu nível de conhecimento trabalha aqui porque quer. Você tá fugindo de alguma coisa. Eu conheço esse tipo de gente. Inteligente demais para caber no mundo comum. Às vezes se esconde. Mas olha, se você topar esse desafio, eu posso te ajudar a sair daqui. Te colocar num lugar onde você realmente merece estar." Ela cruzou os braços. "E o desafio seria?" Ele se inclinou para frente, abaixando a voz. "Um evento privado, daqui a 3 dias. Gente importante, empresários, políticos, investidores de fora. Muitos deles falam outros idiomas. Quero que você vá, como convidada. Você vai circular, conversar, traduzir, mostrar o que sabe fazer. Se sair bem, te dou uma oportunidade que muda a sua vida. Uma proposta de verdade." Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Parecia pensar, mas, na verdade, já sabia a resposta. "Por que eu aceitaria fazer isso por você? Porque eu posso abrir portas. Posso apagar coisas do seu passado. Posso fazer as pessoas certas te verem com outros olhos. E porque, no fundo, você quer voltar a ser quem era." Ela respirou fundo e respondeu. "Eu vou." Marcelo arregalou os olhos como se não esperasse que fosse tão fácil. Mas antes que ele comemorasse, ela completou. "Mas não por você. Eu vou por mim." Ele sorriu, mas o sorriso era de quem não tinha certeza se estava ganhando ou sendo enganado. Nos dias seguintes, Isabela continuou trabalhando como se nada tivesse mudado. Mas quando saía do restaurante, ia direto para casa e passava horas na frente do computador, revisando arquivos, estudando nomes, países, perfis de empresários. Sabia que aquilo não era só um desafio, era uma armadilha disfarçada de convite. Marcelo não queria ajudá-la, queria controlá-la, fazer dela um trunfo, uma peça no jogo dele. E ela sabia jogar. Na noite do evento, Isabela chegou com um vestido simples, mas elegante, sem exageros, cabelo solto, maquiagem leve. Ela andava entre os convidados com segurança. Quando alguém falava em francês, ela respondia. Quando vinham em inglês, em japonês, em árabe, ela acompanhava sem esforço. Cada palavra dela deixava os convidados mais curiosos. Alguns perguntavam onde ela trabalhava. Quando dizia restaurante, muitos achavam que era brincadeira. Marcelo a observava de longe, com um copo de uísque na mão. Tinha aquele olhar de dono da situação. Mas no fundo, sabia que estava mexendo com alguém que ele não conseguia controlar totalmente. E isso incomodava. Muito. Perto do final da noite, um homem se aproximou de Isabela. Cabelos grisalhos, olhar atento, sotaque carregado. Começou a conversar com ela em russo, depois em alemão, depois em hindi. Ela respondeu em todos, naturalmente. O homem sorriu, impressionado. Tirou do bolso um cartão e entregou para ela. "Se algum dia quiser trabalhar fora do Brasil, entre em contato. Você tem algo raro." Isabela agradeceu e guardou o cartão. Nesse momento, Marcelo se aproximou. "Está se divertindo?" Ela respondeu com um meio sorriso. "Estou trabalhando, lembra? E você faz isso muito bem", ele disse. "O que achou da proposta?" Ela encarou ele por um segundo e disse. "Ainda não ouvi nenhuma proposta. Só vi um teste." Ele ficou sem resposta. Pela primeira vez percebeu que tinha subestimado o jogo. E a jogadora. A festa tinha passado. Os flashes diminuíram. E os corredores luxuosos do hotel 5 estrelas voltaram a ficar quietos. Aquela noite tinha sido feita para impressionar, para atrair gente poderosa. E Marcelo estava feliz com a repercussão, pelo menos até o momento. Ele estava certo de que tinha conseguido dobrar Isabela. Acreditava que ela ia ceder,
que toparia o papel que ele tinha reservado para ela, a mulher brilhante que trabalha do lado dele, que serve como isca para o mundo elogiar a diversidade da equipe, enquanto ele segue mandando em tudo por trás. Só que tinha um detalhe: ele ainda não conhecia Isabela direito. 2 dias depois do evento, ela voltou ao restaurante para mais um dia comum de trabalho. E voltou porque quis, não porque precisava. Era um gesto claro, mostrar que ela continuava no controle da própria história. Enquanto ajeitava os guardanapos das mesas, recebeu uma mensagem no celular. O número era diferente, com código internacional. Ela abriu. Você brilhou. Precisamos conversar. Estou em São Paulo. Era assinada por Julia Tanaka. Aquela mensagem mexeu com ela. Julia era um nome que ela não via há anos, mas que fazia parte de um pedaço da vida que ela guardava a 7 chaves. Era uma mulher importante no mundo da ciência e da educação. Dirigia uma fundação que financiava pesquisas, dava bolsas e conectava mentes brilhantes ao redor do mundo. E sim, elas já tinham se cruzado antes. Na hora do intervalo, Isabela pegou o celular de novo e respondeu com poucas palavras. Quando e onde? O encontro foi marcado num café discreto no centro da cidade. Ela chegou antes da hora, pediu um chá e ficou sentada de frente para a rua, olhando o movimento das pessoas. Quando Julia entrou, parecia exatamente como antes. Elegante, prática, sem tempo para frescura. As duas se olharam e trocaram um sorriso rápido. Não teve abraço, nem beijo no rosto. Só o reconhecimento de quem já dividiu algo forte, mesmo que antigo. Você desapareceu. Foi a primeira coisa que Julia disse, sentando. Era o que eu precisava, Isabela respondeu. Depois de tudo que você construiu, depois do que a gente fez juntas, Isabela deu de ombros, mas por dentro, sentiu o peso. Julia puxou uma pasta da bolsa, colocou na mesa, abriu. Documentos, fotos de reuniões antigas, cópias de artigos assinados por Isabela, coisas que muita gente nem imaginava que ela já tinha feito. Eu te procurei. Quase 2 anos. Você sumiu sem deixar rastros. Achei que tinha morrido. E agora te encontro, servindo mesa num restaurante, respondendo em 10 idiomas e deixando um bilionário sem reação. Que tipo de plano maluco é esse? Isabela respirou fundo. Não era plano. Eu só precisei sair do jogo. Precisava entender quem eu era fora daquelas salas, fora daquele círculo. Tá, mas agora que te acharam, vai fazer o quê? Ainda tô pensando. Julia olhou para ela com aquele jeito direto que tinha. Então deixa eu te dar um empurrão. A fundação quer você de volta. Não como antes. Agora num cargo alto. Diretora de projeto. Liberdade total. Você decide o que fazer, com quem, onde. A gente banca. Mas tem um detalhe. Isabela levantou as sobrancelhas. Marcelo Bittar. O nome caiu como pedra na mesa. A fundação dele quer entrar como parceira do projeto novo. O mesmo que você ajudou a criar anos atrás. Só que ele não sabe que foi você. E quando souber, vai tentar te tirar da jogada. Isabela deu uma risada curta. Claro que vai. E eu preciso saber se você está disposta a encarar isso. Porque se aceitar voltar, você não vai mais conseguir se esconder. O silêncio tomou conta da mesa por alguns segundos. Lá fora, a cidade seguia barulhenta, viva, cheia de pressa. Isabela olhou pela janela. Depois voltou os olhos para Julia. Eu aceito, mas do meu jeito. Julia sorriu. Era só isso que eu precisava ouvir. Na mesma noite, Isabela voltou para casa e começou a vasculhar caixas antigas no armário. Tirou de lá um pendrive que não usava fazia tempo. Conectou no notebook. Lá estavam as primeiras versões do projeto Mosaico. Um programa de inclusão educacional baseado em linguagem, cultura e acesso. Ela e Julia tinham começado aquilo juntas, anos atrás. Mas na época, o projeto foi enterrado por pressão de um grupo de empresários que queriam transformar tudo em marketing. Marcelo era um deles. Ele foi um dos que forçou a saída de Isabela da equipe, usando chantagens, mentiras e até ameaças. Agora, o jogo tinha virado. No dia seguinte, uma nota saiu em um site de notícias especializado em negócios e tecnologia. Fundação Tanaka anuncia novo projeto de educação global em parceria com empresas brasileiras. O nome de Isabela ainda não estava lá, mas ela já sabia. Ia aparecer na hora certa. Marcelo, lendo a matéria no celular enquanto tomava café da manhã na cobertura dele, quase deixou a xícara cair. Ele reconheceu o projeto na hora e sabia que aquilo era obra dela. Mandou mensagem na hora para Julia.
Ligou. Insistiu. Ela atendeu. Você tá com ela? Você vai descobrir em breve. Júlia, eu tô avisando. Marcelo, dessa vez você não manda em nada. Ele desligou sem falar mais nada. Pela primeira vez, sentiu que estava perdendo o controle de um projeto que ele pensava ser dele. E pior, sentiu que quem estava por trás disso tudo não era mais a Isabela que ele tentou usar, mas uma nova versão dela, mais forte, mais decidida e pronta para virar o jogo. Na noite seguinte, o restaurante estava cheio de novo. Era como se o evento dos empresários tivesse deixado no ar um tipo de fama estranha. Algumas pessoas chegaram ali só porque souberam que um bilionário tinha sido calado por uma garçonete. Outros nem sabiam de nada, só queriam jantar num lugar caro e postar nos stories. Mas os funcionários sabiam. Sabiam que alguma coisa tinha mudado. Isabela estava ali, como sempre, com a mesma roupa, os mesmos passos calmos, os mesmos olhos atentos, mas o olhar que as pessoas tinham para ela agora era outro. Os clientes olhavam 2 vezes. Alguns cochichavam, tentando disfarçar. Outros perguntavam o nome dela como se tivessem descoberto uma celebridade escondida. Mas ela seguia como se não fosse com ela. O gerente, Rodrigo, também estava estranho. Passava mais tempo vigiando o salão, como se algo fosse acontecer a qualquer momento. Ele andava rápido, dava ordens curtas, evitava contato visual. Sabia que tinha algo grande se aproximando, mas não sabia de onde ia vir o impacto. Ele tinha medo que alguém da alta direção descobrisse que uma funcionária estava chamando mais atenção do que os próprios donos. E então, sem ninguém esperar, Marcelo voltou. Dessa vez, não fez barulho na entrada. Não chegou com seguranças, não trouxe amigos, não usou o carro preto que sempre deixava na porta. Ele entrou a pé, de camisa simples, calça escura, sem gravata, sem relógio brilhando. Parecia um cliente comum, mas os olhos dele diziam o contrário. Ele pediu uma mesa no centro do salão. E esperou. Não disse o nome, não pediu nada especial. Sentou e ficou ali, olhando em volta, como se quisesse medir a reação das pessoas. E elas reagiram. Uma a uma, as mesas próximas foram mudando de comportamento. Risadas pararam no meio. Copos ficaram parados no ar. Gente que reconheceu ele se encolheu, achando melhor não comentar nada. Marcelo tinha essa coisa de botar pressão sem precisar falar. Isabela percebeu a presença dele no segundo em que ele entrou. Não foi surpresa. Ela já esperava que ele fosse voltar. O que não sabia era que ele ia sentar justamente ali, bem no meio, onde todo mundo pudesse ver. Rodrigo chegou perto dela e falou baixinho. Ele tá aqui, de novo, e tá sozinho. Eu vi, ela respondeu, pegando o bloquinho. Você vai até lá? Ela olhou pro gerente como se fosse óbvio. Ele é só mais um cliente. E foi. O salão parecia segurar a respiração. As conversas diminuíram de volume. O som dos talheres batendo nos pratos ficou mais claro. Tinha algo no ar, tipo a tensão antes de uma tempestade. Marcelo levantou os olhos quando viu ela chegando. Abriu um sorriso leve, mas os olhos continuavam frios. Boa noite, Isabela. Boa noite. Vim jantar. Só isso. Ela não respondeu. Pegou o bloquinho. O de sempre? Hoje eu quero outra coisa. Me surpreende. Ela anotou e virou de costas, indo direto para a cozinha. O silêncio que ficou na mesa de Marcelo parecia puxar o salão todo para dentro dele. As pessoas tentavam fingir que não olhavam, mas olhavam. O tempo todo. Algumas até pararam de comer. Enquanto isso, na cozinha, Isabela preparava o pedido com o chefe. Pediu um prato fora do menu, uma mistura de sabores que só ela sabia como combinar. Não era sobre comida. Era sobre mostrar que até ali, no detalhe mais simples, ela tinha o controle da situação. Quando voltou com o prato, colocou na mesa com calma. Espero que goste. Marcelo olhou a comida, cheirou, provou. Fechou os olhos como se estivesse tentando sentir algo mais profundo. Impressionante. Até na cozinha você me surpreende. Ela não respondeu. Eu li a notícia. Ele disse, baixo. Vi o nome da fundação. O projeto. É o mesmo de antes, não é? Ela ficou em pé ao lado da mesa, sem expressão. Achei que você tivesse enterrado isso para sempre. E por que você achou isso? Porque eu soube manipular tudo. Fiz parecer que você era instável, que tinha rompido por causa de ego. Os documentos, os relatórios, todos diziam isso. Eu escrevi metade. Isabela respirou fundo. O salão ainda em silêncio. Algumas mesas tinham parado completamente de comer. Gente observando sem disfarçar. E agora você tá com Júlia, revirando o passado.
Quer se vingar? Não. Eu quero fazer o certo. Marcelo deu uma risada curta. Isso não existe. O que existe é quem ganha e quem perde. E você acha que tá ganhando? Ele encarou ela por uns segundos. Ainda posso te parar. Só preciso querer. Tenta. A resposta dela foi firme, sem elevar o tom. Foi nessa hora que o silêncio do salão virou algo maior. Virou respeito. Virou medo. Virou admiração. Tinha algo ali que não dava mais para ignorar. Marcelo terminou o prato em silêncio. Levantou, deixou o cartão na mesa e foi embora, sem dizer mais nada. Nem agradeceu, nem provocou. Só foi. Isabela recolheu o prato. O salão voltou a respirar. E ela, como se nada tivesse acontecido, foi atender outra mesa. Mas ali, naquele momento, alguma coisa se rompeu. Não no restaurante. Nas pessoas. Elas viram uma mulher que enfrentava o poder com calma, que olhava no olho do medo e não abaixava a cabeça. E perceberam que não era só sobre uma garçonete e um bilionário. Era sobre não aceitar mais o jogo sujo, mesmo que ele venha disfarçado de elogio. O salão, por alguns minutos, ficou mais quieto do que nunca. Mas dentro de cada um ali, alguma coisa gritava. Na noite seguinte, o restaurante estava com um movimento mais calmo. O frio tinha voltado com força, e a maioria dos clientes preferiu ficar em casa. Mesmo assim, as mesas estavam ocupadas com casais, alguns executivos jantando tarde e um grupo de amigos rindo alto no canto. Parecia um dia comum. Parecia. Isabela estava atendendo normalmente. O mesmo ritmo de sempre, os mesmos passos firmes, a mesma postura tranquila que fazia tudo parecer sob controle. Mas dentro dela, o coração não estava tão calmo assim. Desde a conversa com Marcelo, alguma coisa tinha mudado. Ela sabia que ele ia tentar alguma jogada. Sabia que não era o tipo de homem que aceita perder sem reagir. Então ela ficou mais atenta. Ela estava indo para a cozinha levar um pedido, quando uma mulher, sentada sozinha numa das mesas do fundo, levantou discretamente a mão. Isabela virou e foi até lá. Boa noite. Posso ajudar? A mulher sorriu. Era mais velha, talvez perto dos 50. Usava um vestido simples, mas bem alinhado, e tinha um ar calmo, quase distante. Olhos puxados, cabelo escuro preso num coque baixo. A voz dela era baixa, mas firme. Não estou aqui para jantar. Estou aqui por você. Isabela ficou séria. Parou. Não entendeu na hora o que ela queria dizer. Meu nome é Júlia Tanaka. Sou diretora de uma fundação internacional. Provavelmente você não me lembra, mas a gente já se encontrou, alguns anos atrás, numa conferência na Suécia. Isabela arregalou os olhos. Aquilo pegou de surpresa. Ela lembrava sim. Eu lembro, disse, ainda sem acreditar. Que bom, porque o que eu tenho para te oferecer talvez mude tudo a partir de agora. Isabela olhou em volta. O restaurante continuava funcionando normalmente, mas agora parecia que o tempo tinha parado naquela mesa. Júlia puxou uma cadeira vazia ao lado e indicou para ela sentar. Isabela hesitou. Eu tô no meio do trabalho. Só 5 minutos. Eu prometo. Ela respirou fundo e sentou. Aquilo era estranho demais para recusar, e algo dentro dela dizia que não era uma cilada. Eu vi o que aconteceu aqui na outra noite. O jeito como você respondeu em 10 idiomas. A naturalidade. A firmeza. Aquilo chamou a atenção de muita gente. Não só pela humilhação que o Marcelo levou, mas pelo que você mostrou sem precisar levantar a voz. Isabela ficou em silêncio. Não por medo, mas porque sabia que aquele tipo de elogio geralmente vinha com alguma coisa escondida atrás. Júlia continuou. Você já trabalhou em projetos de impacto, já liderou grupos em universidades fora do país. Eu sei que você se afastou depois de tudo o que aconteceu, mas o mundo precisa de você de novo. E talvez agora você precise voltar também. Você quer me contratar? Quero te convidar. Não para ser funcionária, mas para liderar um novo projeto. O mesmo que você ajudou a desenhar anos atrás. Aquele que você e eu começamos a rascunhar numa sala apertada com mais ideia do que dinheiro. Isabela sentiu um frio na barriga. Aquilo era real. Não era só nostalgia. E por que agora? Porque agora ele tá saindo do papel. E para ser honesta, eu não aceito fazer esse projeto sem você. Só que tem um problema. Isabela já imaginava qual era. Marcelo. Júlia confirmou com um aceno de cabeça. Ele quer entrar como investidor. Disse que acredita no impacto do projeto. Mas a gente sabe que ele só quer estar no controle. E ele sabe que fui eu que criei isso? Ainda não.
Mas vai saber logo. Isabela passou a mão no rosto, pensando rápido. Júlia puxou um envelope da bolsa e entregou a ela. Aqui estão os detalhes do projeto, os parceiros, os locais onde a gente vai atuar, as metas. E claro, sua proposta. Condições, salário, estrutura. Se você aceitar, a gente começa semana que vem. E se eu recusar? A gente segue. Mas sem você, o projeto não é o mesmo. E Marcelo vai tentar transformar isso num show de vaidade. Vai querer usar tudo como vitrine. Eu não confio nele. E pelo que eu vi aqui no outro dia, você também não. Isabela olhou para o envelope. Não abriu. Só segurou firme nas mãos. Como se carregasse uma bomba ali dentro. Eu posso pensar? Claro. Mas não por muito tempo. A primeira reunião com os parceiros internacionais é daqui a 4 dias. Se for para entrar, tem que ser agora. Júlia se levantou. Foi bom te ver de novo, Isabela. E melhor ainda ver que você ainda é aquela mulher que não se curva. Isabela não respondeu. Só olhou. Júlia saiu com passos calmos, como se já tivesse feito o que precisava. Deixou Isabela ali, com um envelope no colo e um turbilhão de pensamentos na cabeça. Ela voltou a trabalhar no salão, tentando agir normalmente. Mas o envelope ficou guardado no bolso do avental. Pesava mais do que deveria. Cada vez que ela atendia uma mesa, ele lembrava que o mundo lá fora estava chamando. E ela precisava decidir se ia continuar escondida ou se ia enfrentar tudo outra vez. No final do turno, já com o restaurante quase vazio, ela foi até o vestiário, sentou no banco e abriu o envelope. Leu devagar. Cada linha, cada detalhe. O projeto era grande. Envolvia tecnologia, educação, cultura, acessibilidade. Coisa séria. E ali, no final, estava o cargo oferecido para ela. Coordenadora global. Liberdade total para montar equipe, decidir foco, escolher onde começar. Era a chance que ela nunca achou que voltaria a ter. Ela fechou o envelope, levantou e antes de ir embora, olhou uma última vez para o salão. Aquele lugar onde se escondeu por meses agora parecia pequeno demais. Não porque era ruim, mas porque o mundo estava pedindo mais dela. E dessa vez, ela estava pronta para ir. Naquela noite, Isabela chegou em casa mais tarde que o normal. Tirou o uniforme, jogou a bolsa no sofá e ficou um tempo parada olhando para o teto. A cabeça estava a mil. A proposta da Júlia, o projeto, Marcelo envolvido de novo, o restaurante, o silêncio que virou barulho, tudo se misturando. Ela sentia que não dava mais para segurar o que estava preso lá dentro fazia tempo. Foi até o armário, puxou uma caixa de papelão guardada no fundo. Dentro dela, uma pasta antiga com papéis, certificados, fotos de congressos, um crachá com o nome dela escrito embaixo de uma logo estrangeira. Pegou tudo e espalhou na mesa. Sentou em frente e ficou olhando. Ali tinha pedaços da vida que ela tinha tentado esquecer, ou esconder. Documentos de quando morava fora, artigos assinados em coautoria com professores conhecidos, convites para palestras, cartas de recomendação. Tudo isso fazia parte de uma época boa, mas que acabou mal. Muito mal. Ela abriu uma pasta azul mais fina. Lá dentro estavam as cópias de e-mails, a maioria impressa, conversas com gente de cargo alto, alertas de problemas internos no projeto Mosaico, ameaças veladas. Num deles, um nome se destacava: Rubens Alencar, ex-reitor da universidade onde ela começou a desenvolver a ideia do projeto. Era ele quem fazia ponte com os investidores, quem media tudo, quem assinava os contratos. Foi ele também quem a derrubou. Isabela se lembrava bem do dia em que tudo desmoronou. Tinha recebido um aviso de que uma investigação interna estava sendo aberta contra ela. Acusação vaga, desvio de verba, manipulação de dados, coisa pesada e sem sentido. Porque ela sabia que nunca fez nada errado. Mas o problema é que as provas estavam sendo fabricadas, documentos adulterados, testemunhos forçados. E quando tentou se defender, ninguém quis ouvir. No fundo, ela sabia que o Rubens só estava fazendo o jogo de alguém mais acima. E com o tempo, começou a desconfiar que Marcelo fazia parte disso. Na época, ele já era investidor de vários projetos ligados à educação e tecnologia. Tinha dinheiro em tudo, inclusive na universidade. Só que ela não tinha provas. Só a intuição. Só aquela sensação de que alguém mexia as peças enquanto ela corria atrás do próprio rastro. Naquela noite, mexendo em cada papel, ela encontrou uma folha amassada no fundo da caixa. Era um bilhete escrito à mão, com caneta vermelha,
em letra corrida: "Você não é forte o bastante para enfrentar esse sistema. Saia enquanto pode." Ela lembrava exatamente quem tinha colocado aquilo no armário dela. Um assistente do Rubens. Um cara que vivia observando tudo com aquele olhar torto, que sempre parecia saber mais do que dizia. Ela guardou o papel de novo. Não por medo, mas porque agora, depois de tudo, ela estava diferente, mais firme, mais pronta. No dia seguinte, voltou ao restaurante como se nada tivesse acontecido, mas por dentro, já sabia que era uma das últimas vezes. O mundo dela estava mudando. O tempo todo alguém vinha até ela com perguntas, comentários, olhares. Um cliente perguntou em francês se ela era fluente mesmo, ou se tinha decorado frases prontas. Ela respondeu em francês e depois em alemão. O cliente ficou sem saber o que fazer. Ela sorriu, virou as costas e saiu. No meio do expediente, enquanto anotava pedidos na mesa 3, recebeu uma mensagem no celular. Era da Júlia. "Temos um problema. Preciso que você venha até a fundação hoje à noite. É sério." Isabela respondeu que iria assim que saísse do trabalho. Chegou lá por volta das 10 da noite. O prédio era moderno, todo envidraçado, com poucas luzes acesas. Júlia a esperava na sala de reuniões, com uma expressão que ela não costumava mostrar: preocupação. Encontraram seu nome em uma denúncia anônima enviada para o conselho da fundação. Denúncia de quê? De fraude. Dizem que você mentiu sobre sua formação, que você roubou ideias de outros pesquisadores, que falsificou dados nos primeiros rascunhos do projeto Mosaico. Isabela cruzou os braços, fechando o rosto. "Estão tentando me derrubar antes de eu começar. A gente já está investigando. Eu não acredito em nada disso. Mas os conselheiros são conservadores. Se a pressão aumentar, eles podem querer tirar seu nome do projeto. E você? Eu não vou tirar você por causa de um boato. Mas preciso que me ajude a provar o contrário." Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois caminhou até uma estante na sala, olhou para o nada e disse: "Eu tenho provas. Eu guardei tudo. E-mails, rascunhos com datas, prints, documentos assinados. Só nunca tive onde mostrar. Mas agora tenho. Então mostra. Porque se a gente não reagir rápido, eles vão ganhar de novo. E dessa vez, você não pode fugir." Isabela assentiu. Pegou o celular e ligou para alguém. A voz do outro lado era familiar, um pouco assustada. Ela falou em tom firme: "Eu preciso da sua ajuda. Aqueles arquivos que a gente salvou ainda têm acesso?" A pessoa respondeu que sim. "Ótimo. Me encontra amanhã. A gente vai trazer a verdade inteira de volta." Ela desligou e olhou para Júlia. "Eu não vou me esconder mais. E quem tentar repetir o que fizeram comigo, vai ter que arcar com as consequências." Naquela noite, quando chegou em casa, abriu novamente o notebook e começou a montar um dossiê. Tudo com datas, assinaturas, anexos. Uma linha do tempo clara de como o projeto foi sabotado e de como tentaram fazer ela parecer culpada. Enquanto digitava, uma notificação surgiu na tela. Solicitação de amizade. Roberto Figueiredo. Ela parou. Arqueou uma sobrancelha. Aquele nome ela conhecia, mas ele não era do passado. Ele era o problema do futuro. O nome na notificação ainda piscava na tela. Roberto Figueiredo. Isabela ficou encarando aquilo por uns segundos, como se o nome sozinho fosse capaz de puxar de volta tudo o que ela queria deixar enterrado. E puxou. Roberto não era só mais um investidor. Era o tipo de homem que gostava de parecer correto. Terno claro, voz mansa, palavras bem escolhidas, sempre educado, sempre no tom certo. Mas por trás da imagem limpa, existia um sujeito que sabia exatamente como manipular. Ele não gritava. Ele sorria. E no final, conseguia o que queria, mesmo que alguém tivesse que ser destruído no caminho. Isabela o conheceu no início do projeto Mosaico. Na época, ele se apresentou como um parceiro estratégico. Dizia estar ali para ajudar, para financiar, para abrir portas. Durante meses, ele parecia só mais um nome nas reuniões. Mas ela começou a desconfiar quando percebeu que as ideias estavam mudando. Tudo o que tinha sido planejado como acessível e inclusivo começou a virar algo técnico, caro, cheio de etapas que afastavam as pessoas simples. Um dia, ela o questionou numa reunião. Disse que o projeto estava perdendo a essência. Ele respondeu com um sorriso. Às vezes, para fazer o bem, a gente precisa se adaptar ao que o mercado aceita. A frase ficou ecoando na cabeça dela por muito tempo. Era ali que tudo começou a desandar. Agora, anos depois,
O nome dele reaparecia, como uma sombra antiga. Só que dessa vez, ele não estava mandando recado por ninguém. Estava vindo direto. Ela aceitou o pedido. Minutos depois, a mensagem chegou. Parabéns pela volta. Podemos conversar? Isabela não respondeu. Fechou o notebook, mas sabia que ele não ia parar ali. E não parou. No dia seguinte, ao sair do restaurante, ela encontrou um carro preto parado na calçada. O vidro abaixou. Roberto, no banco de trás, acenou. Não quero te incomodar, só conversar. Ela ficou parada na calçada, braços cruzados, olhando bem dentro dos olhos dele. E o que você tem para me dizer? Sobe aqui. A gente dá uma volta. Ela pensou por alguns segundos e entrou. O carro andou devagar pelas ruas de São Paulo. Lá dentro, o silêncio inicial pesava. Até que ele falou. Fiquei sabendo do projeto. Fico feliz que esteja voltando. Era uma ideia boa. Sempre foi. Uma ideia que você ajudou a desmontar. Eu nunca quis que você saísse. Aquilo foi coisa do Rubens. E do Marcelo. Ela olhou para ele com uma mistura de raiva e cansaço. Você esteve em todas as reuniões. Você sabia o que estavam fazendo comigo. Ficou calado. Porque eu não podia fazer nada. Era só um investidor. Não mandava na universidade. Mas mandava nos bastidores. Ele respirou fundo. Eu tô aqui agora. Não para brigar, mas para oferecer algo. Quero entrar no projeto de novo. Mas do seu lado. Eu tenho contatos, tenho grana, tenho estrutura. Você tem o conhecimento. A gente pode fazer isso funcionar de verdade. Sem Marcelo. Sem ninguém no controle. Isabela segurou a risada. Você quer me usar? De novo. Não. Quero te apoiar. De verdade. E em troca? Só quero meu nome no projeto. Ela virou o rosto, olhou pela janela. Um grupo de jovens passava de bicicleta na ciclovia. Gente comum, vivendo a vida. Tão longe daquele mundo de jogadas sujas. Você nunca aparece sem motivo, então fala logo. O que tá te assustando? Roberto hesitou. A primeira vez que ela viu ele travar. Marcelo não quer que você continue. Ele vai tentar derrubar você. Já começou. Eu sei. E se você cair de novo, não vai ser só você. Vai ser a Júlia, a fundação, tudo. Ele tá mexendo com gente grande. Tem dossiê, tem vídeo, tem testemunha paga. Eu conheço um método. Porque já participei disso antes. Então por que você tá me contando isso agora? Porque dessa vez ele passou dos limites. Ele tá me ferrando também. Tirou contratos meus, espalhou mentiras sobre mim. E agora a única forma de eu recuperar minha imagem é te ajudando a mostrar quem ele realmente é. Isabela ficou em silêncio. De novo, sentia que o jogo estava sendo armado em volta dela. Só que agora, ela não era mais peça. Era jogadora. Eu não confio em você, nem deve. Mas eu escuto. E se for verdade tudo isso que você tá dizendo, me prova. Traz documento, traz nome, traz tudo. E aí a gente conversa de novo. Tá bem, vai ter. Ela pediu para parar o carro. Desceu sem dizer mais nada. Naquela noite, voltou para casa com a cabeça girando. Abriu o notebook, organizou os arquivos do dossiê. Criou uma pasta nova chamada Roberto. Digitou tudo o que lembrava sobre ele. Frases, reuniões, reações, datas, nomes, códigos. Era como montar um quebra-cabeça antigo, com peças que tinham ficado espalhadas por muito tempo. No dia seguinte, Júlia ligou. O Comitê Internacional pediu uma apresentação sua. Querem ouvir de você o que é o projeto, de onde veio, por que é tão importante. Você consegue vir amanhã? Consigo. Vai ser transmitido. Marcelo vai assistir. Melhor ainda. Isabela desligou, mas ficou ali, com o celular na mão. Já sabia o que ia fazer. Naquela noite pegou a apresentação antiga. Reescreveu tudo do zero, mas dessa vez, com cada palavra pesando mais que a anterior. Cada slide seria uma lembrança, uma prova, uma facada na mentira. Sem drama, só com a verdade. Ela não ia mais sussurrar para ninguém ouvir. Agora, ela ia falar para todo mundo escutar. A sala do auditório era moderna, com iluminação branca, poltronas confortáveis e um painel de LED no fundo, daqueles que mudam de cor de acordo com o tipo de evento. Naquela manhã, o azul estava no tom mais frio possível. A Fundação de Júlia tinha organizado uma apresentação fechada, mas com transmissão ao vivo para os conselheiros e patrocinadores do Projeto Mosaico. Isabela sabia que não era uma simples explicação técnica. Aquilo era uma prova, uma exposição e uma chance. Ela chegou cedo,
cabelo preso num rabo de cavalo baixo, roupa simples, mas impecável. Evitou maquiagem forte, escolheu o básico. O que importava era o que ia ser dito, o resto era só distração. Enquanto os convidados entravam, ela ficou nos bastidores com Júlia. As duas trocavam poucas palavras. O clima era sério, o tipo de silêncio que antecede algo grande. A diretoria da empresa de Marcelo confirmou presença. Ele vai assistir da casa dele, mas mandou uma representante, disse Júlia, enquanto checava a lista. Quem? Fernanda Mesquita. Isabela parou. Ela ainda tá com ele? Continua sendo o braço direito. A pessoa que faz o trabalho sujo quando ele não quer se sujar. Isabela respirou fundo e assentiu. Ela lembrava bem da Fernanda. Era inteligente, articulada, boa de fala, daquelas que fingem estar ouvindo enquanto já pensam no próximo passo. Quando ela aparecia numa reunião, era sinal de que Marcelo queria algo sem se comprometer diretamente. Meia hora depois, a sala estava cheia. Convidados sentados, equipe da fundação posicionada, Júlia ao lado da mesa de controle e o microfone já ligado. Isabela subiu ao palco com um passo firme. Olhou para frente. Não viu rostos, viu intenções. Gente querendo entender, gente querendo derrubar, e outros só esperando para ver onde isso tudo ia dar. Começou a apresentação com calma, explicando o que era o mosaico, de onde veio a ideia, como foi pensado para atingir regiões carentes com acesso limitado à educação. Falou dos testes feitos no início, dos resultados positivos, das crianças que aprenderam 2 idiomas com o método em menos de 1 ano. Mostrou dados, imagens, vídeos curtos. Mas o clima começou a mudar quando ela virou o slide e mostrou documentos do passado, e-mails trocados com o antigo reitor, provas de manipulação de relatórios, contratos assinados às pressas. E então chegou a um ponto-chave. Esse foi o momento em que o projeto foi cortado da universidade. Alegaram falta de verba, problemas administrativos e incompatibilidade de objetivos. Mas não foi isso que aconteceu. A verdade é que o projeto foi retirado porque deixava pouca margem para lucro a curto prazo. Porque incomodava. Porque mexia onde ninguém queria mexer. A plateia ficou tensa. Ninguém se mexia. Júlia observava tudo da lateral, orgulhosa e ao mesmo tempo atenta. E tem mais, continuou Isabela. Algumas pessoas não queriam só cancelar o projeto. Queriam me apagar da história, me tirar de cena. E para isso, criaram denúncias falsas. Disseram que eu roubei dados, que falsifiquei informações. Nenhuma dessas acusações foi provada, mas o estrago já estava feito. Ela parou, olhou em volta e concluiu. O projeto Mosaico não é uma ideia perdida. Ele só ficou calado por um tempo. Mas agora, ele voltou. Com nome, com rosto e com verdade. A plateia ficou em silêncio por alguns segundos. Aquelas pausas estranhas onde ninguém sabe se deve bater palma ou ficar quieto. Até que uma mulher se levantou. Fernanda Mesquita, representante do Grupo Bitar. Isabela a reconheceu no mesmo instante. Rosto sério, blazer cinza claro, olhar direto. Primeiro, parabéns pela apresentação. Mas eu preciso fazer uma pergunta em nome do nosso grupo. Você acha justo trazer esse tipo de acusação aqui, sem provas judiciais? Está sugerindo que empresas sérias cometeram sabotagem contra você? Isabela não piscou. Eu não tô sugerindo. Eu tô afirmando. E posso provar se for necessário. Então mostre. Isabela pegou um controle e virou mais um slide. Uma tabela com datas, e-mails, prints e uma sequência de ações que ligavam os cortes de verba ao envolvimento de um grupo de investidores, os mesmos que agora tentavam entrar como parceiros do projeto. Fernanda se mexeu na cadeira. Tentou manter a postura, mas a tensão no rosto dela ficou visível. A senhora tá acusando o Sr. Marcelo Bitar diretamente? Tô dizendo que ele participou, sim, e que outras pessoas acobertaram. E vou mais longe. Qualquer envolvimento dele no projeto daqui pra frente será exposto da mesma forma. Um burburinho tomou conta da plateia. Gente cochichando, celulares sendo checados, olhares cruzados. Júlia foi até o palco, pegou o microfone. Para todos os conselheiros e parceiros aqui presentes, deixo claro, a Fundação Tanaka confia em Isabela e na sua liderança. E se alguém quiser questionar essa confiança, pode sair agora. 2 homens no fundo da sala levantaram. Saíram em silêncio. Fernanda continuou sentada, mas agora com o rosto duro, irritado. Antes de sair, foi até Isabela e falou baixinho. Você acha que venceu,
mas ele ainda tem poder. Então avisa pra ele que, se tentar de novo, vai perder mais do que nome. Vai perder tudo. Fernanda saiu sem responder. Naquela tarde, enquanto a sala esvaziava, Júlia se aproximou de Isabela com um sorriso discreto. Pronto. A primeira bomba caiu. Isabela sorriu de volta. E ainda tenho umas 5 guardadas. Na semana seguinte à apresentação, a rotina de Isabela virou de cabeça para baixo. O vídeo da exposição no auditório tinha vazado em grupos fechados, depois pulou para as redes sociais e em pouco tempo começou a circular em portais de notícia. Ela não falava nada publicamente, mas sabia o que estava acontecendo. Os comentários, os elogios, as críticas, tudo estava ali. Gente chamando ela de corajosa, outros dizendo que era só marketing, que era mentira, que ela inventava histórias para se promover. Júlia tinha avisado que isso ia acontecer, só não tinha como prever o ritmo. O que elas não esperavam era o quanto o grupo de Marcelo ia reagir rápido. Na segunda-feira, o nome de Isabela apareceu num blog conhecido por atacar figuras públicas. Uma matéria anônima, cheia de insinuações. Ex-professora acusada de manipulação volta à cena como estrela de projeto milionário. No meio do texto, frases soltas, tipo, fontes próximas afirmam que ela teve relações impróprias com membros da diretoria. E as suspeitas de que parte do dinheiro usado na fase inicial do projeto sumiu sem explicação. Não tinha prova de nada, só acusações jogadas. Isabela recebeu o link de manhã cedo, enquanto tomava café. Leu em silêncio. Respirou fundo. Não se desesperou. Ela já tinha passado por coisa pior. Mas Júlia ficou furiosa. A gente precisa responder, disse, batendo a mão na mesa da sala da fundação. Não agora, Isabela respondeu. Se a gente responder a tudo que inventarem, a gente vai passar mais tempo apagando incêndio do que construindo o projeto. Mas isso atinge sua reputação. E o projeto também. Eu sei, mas tenho uma ideia. Me dá 2 dias. No fim daquela tarde, Isabela recebeu uma ligação de Roberto. Eu vi a matéria. Ele disse. Também vi. Marcelo começou o ataque. Isso foi só o primeiro. Eu sei. E você? Eu tô dentro. Trouxe umas coisas que você vai querer ver. Tem gente dele começando a pular fora. Os ratos sempre pulam primeiro. Me encontra amanhã, na fundação, e traz tudo. No dia seguinte, ele chegou com uma pasta preta e um pendrive. Sentaram numa sala reservada. Só os dois. Júlia estava em outra reunião. Aqui dentro tem os contratos antigos. A prova de que Marcelo e Rubens tinham acordos por fora. Tem assinatura, datas, até planilhas com valores que nunca foram declarados oficialmente. Isabela analisou tudo com calma. Era sólido. E por que você tá fazendo isso? Porque eu também sou alvo agora. Ele me cortou de um projeto importante. Disse que eu tava queimado por ter me aproximado de você. E também porque talvez eu deva isso a você, por tudo que deixei acontecer antes. Ela olhou pra ele. Você acha que tá se redimindo? Não. Só não quero que tudo isso desabe comigo no meio. E com você, talvez ainda tenha salvação. Ela pegou os arquivos e falou sério. Se você cruzar comigo de novo por interesse, eu mesma vou derrubar você junto com ele. Roberto assentiu. Justo. Enquanto isso, Marcelo não parava. Usava contatos na mídia, soltava boatos, tentava pressionar patrocinadores. Um deles, um banco conhecido, chegou a entrar em contato com a fundação pedindo uma revisão da liderança do projeto. Júlia chamou Isabela e contou tudo. Eles não vão admitir, mas estão sendo pressionados por Marcelo. Querem te tirar. Se quiserem fazer isso, vão ter que me chamar na sala, na frente de todo mundo. E aí eu conto tudo o que tenho. Júlia sorriu. Eu sabia que você ia dizer isso. Isabela não recuava, mas sentia que o clima estava ficando mais pesado. As ameaças agora vinham mais disfarçadas. Um e-mail estranho dizendo: você não sabe onde está se metendo. Um número desconhecido ligando de madrugada e desligando sem falar nada. Até mesmo um homem parado do outro lado da rua, olhando fixo para a portaria do prédio dela, por mais de 20 minutos. Ela viu pela janela, anotou a placa, tirou foto, enviou para Júlia. Cuidado, ela disse. Isso não é mais só pressão psicológica. Eu sei. Você quer segurança? Não. Quero foco. 2 dias depois, Isabela foi chamada para uma reunião com 3 membros do conselho da fundação. Sala grande, ar-condicionado gelado, cara de interrogatório disfarçado. A gente precisa saber se você tem mesmo controle da situação,
Um deles falou com jeito político. Porque o que está em jogo é grande. Ela abriu o notebook, conectou na TV da sala e começou a mostrar os documentos, linha por linha, detalhe por detalhe. Até os caras mais desconfiados ficaram em silêncio. E no final, ela olhou firme e disse: quem quiser sair pode sair agora, mas o projeto vai continuar, comigo ou sem vocês. Ninguém saiu. No dia seguinte, um segundo blog publicou uma nota dizendo que o projeto Mosaico havia resistido à tentativa de sabotar sua base. E pela primeira vez, a foto de Isabela apareceu com a legenda: a mulher que não se cala. Na sala da fundação, Júlia mostrou a imagem no celular, rindo. Parece que a verdade começa a incomodar. Isabela sorriu. E a mentira começa a se cansar. Era domingo à tarde. Céu nublado, temperatura amena. A cidade estava mais quieta do que o normal. Isabela andava sozinha pela calçada de um bairro residencial, onde as ruas eram arborizadas e os carros passavam devagar. O convite para aquele encontro tinha vindo por mensagem, curto, direto, sem nome. Só dizia: Parque das Águas, 15, traga o que você sabe. Ela sabia de onde vinha e sabia o risco de ir. Mas foi. Carregava uma bolsa pequena, onde levava um pendrive com cópias de documentos, um caderno com anotações e um celular com gravações salvas em nuvem. Cada passo que dava naquele caminho era mais um lembrete de que estava indo para o lado mais perigoso da coisa toda. Só que agora não tinha mais como voltar. Chegou no parque às 14h55. O lugar era aberto, com bancos de madeira e gente caminhando, famílias com crianças, jovens de fone no ouvido, idosos jogando conversa fora. Um cenário normal. Mas ela não estava ali para relaxar. Sentou num banco perto da pista de caminhada e esperou. Olhou o celular. 15h01. Do outro lado da praça, surgiu uma figura conhecida. Adriana. A última pessoa que ela esperava ver ali. Adriana vinha de óculos escuros, cabelo solto, vestida simples. Parou na frente do banco e tirou os óculos. Achei que você não vinha, disse, sentando ao lado. Eu também. Ficaram alguns segundos em silêncio. A última vez que tinham se visto foi anos antes, na época em que tudo começou a desmoronar. Adriana era colega de trabalho, amiga de verdade, das poucas que ficaram do lado da Isabela até onde conseguiram, até que sumiu. Desapareceu de uma hora para outra, sem explicação. Por que agora? Isabela perguntou. Porque me mandaram calar a boca. E eu calei, por medo. Mas cansei. Ela abriu a bolsa e puxou um envelope. Aqui tem cópia dos documentos que você nunca conseguiu pegar. E-mails entre Marcelo e o Rubens. Conversas sobre sua saída. Relatórios montados. Nomes de quem assinou sem nem ler. Tá tudo aí. Isabela pegou o envelope. Olhou por dentro. Era sério. Era grande. Por que você guardou isso? Porque eu sempre soube que você ia voltar. E porque a verdade pesa. Adriana virou de frente para ela. Você não tá lidando com gente normal, Isa. Eles jogam sujo. Marcelo tem contatos em tudo quanto é canto. E agora que você tá voltando pro jogo, ele vai apertar. E não vai ser só ameaça. Ele vai bater onde dói. Eu sei. Júlia tá com você? Tá. E o Roberto? Também. Adriana fez um som de riso, meio desacreditado. Esse cara não vale nada. Eu tô usando ele. Igual ele me usou. Adriana assentiu. Só toma cuidado pra não virar igual a ele no processo. Isabela guardou o envelope na bolsa. E você? Vai sumir de novo? Não dessa vez. Eu tô voltando também. Eu entrei com um pedido de retratação na universidade. E vou testemunhar se for preciso. Eu tava lá. Eu vi tudo. É minha chance de limpar o nome e fazer o certo. Isabela ficou olhando pra frente, onde um garoto corria com um cachorro solto. Pensou no tempo que passou tentando apagar o que tinha vivido, tentando fingir que a ferida tinha cicatrizado sozinha. Mas não tinha. Só estava tampada com trabalho, com silêncio, com rotina. Obrigada por vir, disse enfim. A gente se vê de novo. E dessa vez, até o fim. Adriana se levantou e foi embora andando devagar. Isabela ficou mais um tempo sentada. Sentia como se tivesse puxado uma corda enterrada, e agora os escombros começavam a desmoronar. Minutos depois, recebeu uma notificação no celular. Era um e-mail, com assunto curto. Você cavou seu próprio buraco. Não tinha remetente claro, só uma conta anônima. No corpo do e-mail, uma única foto. Ela, sentada no banco, com Adriana ao lado, tirada de longe, de cima, como se alguém estivesse acompanhando. Isabela levantou os olhos, olhou em volta.
Uma sensação de alerta tomou conta do corpo. Não viu ninguém estranho por perto, mas a mensagem estava dada. Ela respondeu o e-mail com 2 palavras. Tô pronta. Guardou tudo e saiu dali com passos firmes. Não corria. Não se escondia mais. Cada movimento agora era um avanço. E ela sabia que o que vinha a seguir não ia ser simples. Naquela noite, já em casa, passou horas organizando os arquivos novos com os que já tinha. Criou uma linha do tempo. Colocou nomes, conexões, datas, e-mails, trechos de reunião. Era quase um mapa de guerra. Mandou cópias criptografadas para Júlia e para um contato do exterior. Um professor com quem já tinha trabalhado. Alguém que ela confiava. Fez isso sem alarde, só por precaução. Enquanto isso, nas redes sociais, o nome dela começava a crescer de novo. Agora, gente grande começava a comentar. Universitários, educadores, jornalistas. Todo mundo tentando entender quem era a tal garçonete que virou o rosto de um projeto internacional e estava enfrentando um bilionário sem piscar. Mas ninguém sabia ainda tudo o que ela tinha nas mãos. E nem o que estava por vir. Isabela acordou cedo. Não dormiu muito bem, mas também não estava cansada. Era como se o corpo soubesse que aquele dia ia ser diferente. Levantou, fez café, abriu o notebook e olhou os arquivos de novo. Não precisava. Já sabia tudo de cor, mas repetiu o processo como quem afia uma faca antes de cortar. A reunião com a imprensa ia acontecer às 4 da tarde, num espaço reservado da fundação. Nada muito grande, mas com presença confirmada de jornalistas de vários veículos. Júlia não quis transformar o momento num escândalo. O plano era simples, mostrar a verdade com elegância. Sem gritar, sem bater na mesa, só deixar os fatos falarem. No meio da manhã, Isabela foi ao restaurante onde ainda trabalhava. Mesmo com tudo acontecendo, ainda fazia parte da equipe. Queria passar lá para dar um aviso direto ao gerente. Rodrigo estava no escritório quando ela chegou. Não vou mais voltar, Rodrigo. Só vim te agradecer. Já imaginei. Desde que sua história virou notícia, não tem um dia que alguém não me pergunta se a moça dos idiomas ainda trabalha aqui. Isabela riu leve. Eu vou sentir falta daqui. De você, do Alan, da Suelen, da rotina. Mas agora é outro momento. Vai com tudo. E se precisar esconder de novo, tem sempre uma bandeja te esperando. Ela agradeceu e saiu com a sensação de que estava fechando um ciclo. Não com raiva, com gratidão. À tarde, chegou à fundação com Júlia e Adriana. As 3 estavam alinhadas. Tudo que ia ser dito, mostrado e entregue já estava revisado. A equipe de comunicação montou uma mesa simples, com microfones e um painel com a logo do projeto Mosaico ao fundo. Não ia ter palco, nem apresentação em tela. Era olho no olho. Marcelo tentou boicotar o evento. Isso Isabela soube depois. Ligou para 3 patrocinadores tentando convencer a não se associarem àquilo. Disse que o projeto era instável, que estava sob suspeita, que tinha risco jurídico. Mas não colou. As pessoas estavam curiosas demais para olhar para o outro lado. Às 4 em ponto, Isabela sentou no centro da mesa. Júlia à direita, Adriana à esquerda. Do outro lado, os jornalistas com celulares prontos, câmeras ligadas e olhares esperando por algo fora do comum. E foi exatamente isso que eles receberam. Boa tarde, Isabela começou. Hoje não vou contar uma história triste. Não vou me fazer de vítima. E também não tô aqui para destruir ninguém. O que eu quero é muito simples. Clareza. A sala ficou em silêncio absoluto. Nos últimos anos fui tirada de um projeto que eu ajudei a criar. Inventaram coisas sobre mim. Me apagaram das reuniões. Me apagaram dos documentos. Tentaram me fazer parecer instável, problemática, mentirosa. E muita gente acreditou, porque quem mexia os pauzinhos tinha nome, dinheiro e influência. Ela fez uma pausa, olhou nos olhos de quem estava ali, depois pegou uma pasta fina e abriu. Aqui estão as provas, cópias de e-mails, atas de reuniões, mensagens com ameaças veladas, documentos assinados por pessoas que diziam me apoiar, mas trabalhavam contra mim por trás. Inclusive, contratos paralelos entre esses nomes e empresas privadas que queriam tomar conta do projeto. Colocou os papéis sobre a mesa, um por um, sem pressa. Não vou ler tudo, mas cada jornalista aqui vai receber uma cópia digital com tudo isso. E mais, junto com os dados, vai uma linha do tempo que mostra o passo a passo da sabotagem. Júlia entregava os pendrives enquanto Isabela falava. Adriana organizava a lista de envio por e-mail. Não tenho interesse em destruir reputações.
mas também não aceito mais carregar nas costas a culpa por algo que nunca fiz. Quem tiver responsabilidade, que assuma. Eu não tenho mais medo, nem vergonha. Uma jornalista levantou a mão. Você vai entrar com processo contra essas pessoas? Isabela respirou fundo. Ainda não. Primeiro quero que todos saibam o que aconteceu. Depois, se for necessário, eu entro. Outro jornalista perguntou. O nome de Marcelo Bittar aparece nesses documentos? Aparece sim. Não como autor direto, mas como financiador, como articulador. Ele tentou me calar no passado. E agora tenta de novo. A diferença é que agora eu tenho voz. E tô usando. Mas algumas perguntas vieram. Algumas sérias, outras provocativas. Mas Isabela respondeu todas com firmeza. Sem levantar o tom, sem escorregar. Ela não precisava humilhar ninguém. A verdade fazia isso sozinha. Quando a coletiva acabou, os jornalistas começaram a sair, cada um com seu material. No canto da sala, um homem mexia no celular. Vestia terno escuro, rosto fechado. Era assessor de Marcelo. Saiu sem olhar para ninguém. Horas depois, os sites de notícia começaram a publicar manchetes. Projeto Mosaico. A verdade por trás do silêncio de Isabela. Documentos revelam bastidores de sabotagem em projeto educacional. Bilionário é citado em esquema de exclusão e manipulação. Isabela chegou em casa e sentou no sofá. Não ligou a TV. Não abriu o celular. Só respirou fundo e deixou o corpo afundar. Pela primeira vez em anos, sentia que tinha falado tudo o que precisava. E do jeito certo, sem gritar, sem atacar. No dia seguinte, quando acordou, encontrou uma mensagem no celular. Era de Marcelo. Você venceu uma batalha, mas a guerra não acabou. Ela respondeu com uma só frase. Eu não tô em guerra, tô em construção. O relógio marcava 9 horas quando Marcelo entrou na própria sala de reuniões com o celular colado no ouvido e a cara fechada. Não era comum ele aparecer naquele horário. Sempre chegava depois do almoço, depois de 3 ligações, uma reunião por vídeo e uma rodada de café caro. Mas naquele dia ele chegou antes de todo mundo. E com pressa. Eu já falei para derrubar, ele dizia, andando de um lado para o outro. Não me importa como. Compra, ameaça, troca o nome, muda o foco. Mas esse projeto não vai seguir com ela no comando. Do outro lado da linha, alguém claramente não estava conseguindo acompanhar o ritmo. Marcelo, a imprensa tá do lado dela. O público também. A fundação segurou o baque. Se a gente reagir agora com força, vai parecer desespero. Já parece. Só que agora a gente assume o controle da narrativa. E se tiver que inventar alguma coisa para isso, inventa. Ele desligou o telefone com raiva e jogou o aparelho na mesa. Quase quebrou. Nos últimos dias, Marcelo viu a imagem dele sair de homem de visão para oportunista silencioso. Não era oficial. Ninguém tinha falado seu nome diretamente com acusações firmes. Mas todo mundo sabia que ele estava por trás de muita coisa. E isso bastava para que os olhares nas reuniões mudassem. Os sorrisos nas mensagens desaparecessem. E os convites começassem a parar de chegar. Foi nesse clima que ele decidiu atacar de novo. Mas dessa vez, diferente de antes, ele não ia usar só influência e dinheiro. Ia usar o medo. Começou pelas pessoas próximas da Isabela. O primeiro a receber visita foi Roberto. Um homem apareceu na empresa dele se apresentando como consultor de reputação. Disse que sabia de algumas informações antigas que poderiam prejudicar o nome da empresa se caíssem na internet, e que, por coincidência, todas elas desapareceriam se Roberto se afastasse publicamente do projeto Mosaico. Roberto mandou o cara embora, mas não dormiu aquela noite. Depois foi Júlia. Recebeu um e-mail que parecia inofensivo à primeira vista, mas quando abriu, encontrou anexos com imagens pessoais, conversas antigas hackeadas e uma ameaça clara no final. Se você continuar do lado errado, isso tudo vai aparecer no jornal que você mais respeita. Ela também não cedeu, mas reuniu a equipe jurídica no mesmo dia. Com Isabela, ele tentou outro caminho, mais direto. Enviou flores para o prédio dela, sem cartão. No mesmo dia, uma carta foi deixada na portaria com uma frase escrita à mão. Você é inteligente demais para seguir com isso. Ela leu, rasgou e jogou fora. Mas percebeu que as coisas estavam indo além da disputa de ideias. Marcelo estava saindo das sombras. E quando ele faz isso, é porque o medo dele ficou maior que o ego. Na manhã seguinte, um dossiê falso foi enviado para 2 veículos de comunicação. Acusava Isabela de forjar documentos, comprar depoimentos e receber dinheiro da fundação de forma irregular.
Um dos sites publicou sem checar, mas apagou em menos de 2 horas, depois que a equipe jurídica da fundação entrou com tudo e exigiu direito de resposta imediato. Mesmo assim, o estrago já tinha começado. A notícia falsa correu rápido, e Isabela sabia que dali para frente, qualquer passo em falso seria usado contra ela. Ela marcou uma reunião com Júlia e Roberto. Sentaram os 3 numa sala fechada, com os celulares fora da mesa. Ele tá desesperado, disse Roberto, mas isso não torna ele menos perigoso. Ele não vai parar. Vai continuar tentando nos dividir, nos desgastar, Júlia completou. Isabela ficou em silêncio por um tempo, olhando para o fundo da sala. Depois falou: então a gente vai expor ele antes que ele tente de novo. Como? Roberto perguntou. A gente tem os documentos, tem os prints, tem os testemunhos, mas só isso não basta. A gente precisa mostrar o padrão, mostrar como ele agiu com outras pessoas, outros projetos, porque o problema não sou só eu. Você quer fazer um levantamento completo? Eu quero mostrar que o que ele fez comigo, ele já fez antes, e pode fazer de novo com qualquer um. Só assim a máscara cai de vez. Roberto ficou pensativo. Eu conheço 2 pessoas que podem falar. Foram tiradas de projetos por causa dele. Uma delas teve a carreira destruída. A outra foi embora do país. Traz elas. A gente escuta, registra tudo. Enquanto o grupo começava a montar a estratégia, Marcelo sentia o terreno afundar. Recebeu 2 e-mails na mesma manhã de empresas que anunciaram corte de parceria. Uma delas era uma multinacional de educação que disse, educadamente, que estava revendo seus apoios com base em novas informações. Ele jogou a cadeira contra a parede depois de ler. Fernanda, a assistente dele, tentou avisar. Marcelo, talvez seja a hora de recuar um pouco, pelo menos em público. Se você seguir forçando, vai parecer fraco, descontrolado. Ele olhou para ela com raiva, mas não respondeu. Vamos fazer do meu jeito, só meu. Na mesma noite, ele enviou uma intimação judicial para a fundação, exigindo acesso aos arquivos internos do projeto Mosaico. Queria tentar encontrar alguma falha, um furo, qualquer coisa que pudesse ser usada como arma. A resposta veio 2 dias depois, assinada por advogados experientes, dizendo que todos os dados estavam em ordem e protegidos. E mais, informando que, caso novas tentativas de intimidação ocorressem, o grupo acionaria o Ministério Público. Marcelo jogou o celular na parede. De novo, o controle que ele achava que tinha estava escapando pelos dedos. E pior, a mulher que ele tentou apagar agora era ouvida em 3 idiomas diferentes em conferências transmitidas ao vivo. O nome dela estava crescendo, e o dele se apagando. Mas mesmo assim, ele não desistiu, porque Marcelo não sabia perder. E um homem que não sabe perder é capaz de tudo. Amanheceu chovendo. Não era aquela chuva forte de trovão e vento, era uma daquelas que caem sem parar, molhando tudo devagar. Isabela olhou pela janela do apartamento enquanto tomava o café e sentia que o mundo lá fora estava exatamente do jeito que ela se sentia por dentro. Meio nublado, meio tenso, mas firme. Na tela do celular, notificações que ela nem fazia mais questão de abrir. Mensagens de apoio, alertas de notícias, gente marcando o nome dela em comentários de redes sociais. Tudo se movia rápido demais. Às vezes, parecia que a vida dela tinha virado um assunto público, e ela só assistia de dentro, tentando controlar o que dava. Naquela manhã, ela recebeu uma mensagem que não esperava. Era curta. Tô de volta em SP. Podemos conversar? O nome que apareceu no topo da tela foi o que mais mexeu com ela. Camila Rocha. Ela nem lembrava quando tinha sido a última vez que falaram. Talvez 3 anos. Talvez mais. Camila foi uma das amigas mais próximas que Isabela teve. Estudaram juntas, trabalharam em alguns projetos, dividiram momentos bons e péssimos. Era o tipo de amizade que, mesmo depois de muito tempo sem se ver, continuava viva. Mas quando a crise começou, quando tudo virou contra Isabela, Camila desapareceu. Isabela ficou olhando a mensagem por alguns segundos. Pensou se respondia. Pensou se valia a pena. E então escreveu. Sim, me encontra no café da rua Joaquim Antunes às 15 horas. A tarde chegou devagar. A chuva ainda caía quando ela entrou no café. Escolheu uma mesa no canto, tirou o casaco molhado e pediu um café preto. O lugar era pequeno, aconchegante, com música instrumental tocando baixinho. Ela mal tinha dado o primeiro gole quando viu Camila entrando pela porta. Ela estava diferente,
O cabelo agora era mais curto, usava óculos, carregava uma mochila no ombro, mas o jeito de andar, o sorriso leve e o olhar direto eram os mesmos. Quando se viram, foi estranho só por 3 segundos. Depois, o abraço veio como se não tivesse passado tempo nenhum. Eu te devo um pedido de desculpas, Camila disse, depois de sentar. Você me deve só a verdade. Camila abaixou o olhar, mexeu no guardanapo da mesa. Quando tudo aquilo aconteceu, eu não sabia o que acreditar. Eu tinha medo de me envolver. Tava começando minha carreira, com bolsa, estágio. Todo mundo dizia que ficar do seu lado era se queimar. Eu entendo, Isabela respondeu. Não me surpreendeu você ter sumido, mas agora você voltou. Por quê? Camila respirou fundo. Porque eu soube o que você tá enfrentando agora. E eu vi o vídeo da coletiva. E chorei. De vergonha por ter te deixado sozinha. E de orgulho por ver você de pé. Eu tô de pé, mas foi por pouco. Eu devia ter ficado do seu lado desde o começo. Mas agora, se você ainda me deixar, eu quero ficar até o fim. Isabela ficou em silêncio. Não era boa em aceitar ajuda. Ainda mais de quem sumiu na pior hora. Mas o olhar de Camila não pedia desculpa. Pedia uma chance. E ali, naquele momento, ela resolveu dar. O que você tem em mente? Camila puxou da mochila uma pasta simples. Eu entrei em contato com 2 pessoas que trabalharam nos bastidores da universidade naquela época. Uma delas era da área de contratos. A outra, da equipe de TI. As 2 têm informações importantes. Nomes, acessos, confirmações. E topam falar. Com uma condição: anonimato. Isabela pegou os papéis e começou a ler. Isso é sério. Muito. E tem mais. Um dos contratos de patrocínio que o Marcelo usava como fachada na época foi feito com cláusulas que escondiam a real origem do dinheiro. Essa pessoa de TI encontrou pastas internas que provam a triangulação. Você já validou isso? Sim. Comparei datas, valores, nomes. Bate com parte do que você já tem. É o que faltava para conectar tudo. Isabela fechou a pasta e ficou olhando para Camila. Eu não sei se você tem noção do que tá trazendo aqui. Tenho sim. E sei que se eu for me redimir de alguma forma, tem que ser assim. Não com discurso, mas com atitude. Você quer fazer parte da equipe? Camila deu um sorriso sincero. Quero fazer parte da sua luta. Elas se levantaram e saíram do café juntas, debaixo de um guarda-chuva. O mundo ainda estava molhado, mas parecia menos escuro. No caminho de volta, Camila foi contando detalhes, datas, nomes, enquanto Isabela ouvia com atenção. A cada passo, ela sentia que a rede de apoio estava crescendo, e isso não tinha preço. No fim da noite, já na fundação, Camila foi apresentada à equipe como nova colaboradora. Júlia ficou surpresa com a quantidade de informação que ela trazia. Roberto, desconfiado no começo, depois teve que admitir. O que ela sabia era ouro. Na sala reservada, com todos os dados em cima da mesa, Isabela olhou para Camila e disse: "Bem-vinda de volta." Camila sorriu. Dessa vez, eu não saio mais. A noite tinha um ar diferente. A cidade estava iluminada, as luzes refletindo no vidro dos prédios, como se tudo tivesse sido arrumado só para aquele momento. No alto de um centro cultural moderno, o salão principal já estava pronto. Iluminação baixa, poltronas confortáveis, uma plateia cheia de gente importante. Gente que vestia terno, usava relógio caro e falava baixo. Gente que se cumprimentava com sorrisos apertados e segundas intenções escondidas. Lá fora, carros chegavam um atrás do outro. Do lado de dentro, organizadores checavam nomes, equipamentos de som, câmeras. O evento seria transmitido ao vivo. Não era só uma palestra. Era a volta oficial do Projeto Mosaico. Agora com Isabela à frente. E com o apoio completo da Fundação Tanaka. O convite tinha sido enviado para gente do mundo inteiro. Investidores, educadores, pesquisadores, representantes de ONGs. E claro, a imprensa. Isabela chegou pouco antes das 8 da noite. Camila estava ao lado dela, carregando a pasta com os arquivos mais importantes. Júlia veio logo atrás, falando com a equipe de comunicação no ponto eletrônico. Tudo estava no horário. Tudo sob controle. Isabela usava um vestido preto simples, sem brilho. Cabelo preso, brinco discreto. Queria ser ouvida, não vista. Passou pelo corredor principal do salão e sentiu todos os olhares se virarem. Alguns curiosos, outros admirados. Mas também tinha os que vinham com julgamento. E ela sabia exatamente de onde cada olhar vinha. Marcelo não apareceu. Pelo menos não fisicamente.
mas mandou o representante. Um homem que ninguém reconheceu de imediato, sentado na quarta fileira, celular em mãos, anotando cada palavra. Também havia 2 assessores de políticos que tinham interesse em derrubar a liderança dela no projeto. Estavam ali, fingindo neutralidade. Quando o relógio marcou 20h15, as luzes baixaram e a voz do apresentador ecoou no salão. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao lançamento do novo ciclo do Projeto Mosaico. Hoje, vamos conhecer a história, os objetivos e os próximos passos dessa proposta que tem ganhado destaque nacional e internacional. E claro, vamos ouvir de quem viveu tudo isso bem de perto. Com vocês, Isabela Martins. Ela subiu ao palco devagar, não sorriu demais, não fingiu empolgação. Pegou o microfone, olhou para frente e começou. Boa noite. Não vou falar com slides nem com números hoje. Eu vim falar com gente. A plateia ficou em silêncio. Talvez vocês já tenham ouvido algumas partes da minha história. Talvez tenham lido matérias, comentários, fofocas. Mas hoje, eu quero que vocês ouçam de mim. Ela falou sobre o começo do projeto, sobre os primeiros testes, as crianças que aprenderam mais rápido com o método. Contou sobre a ideia de usar linguagem, cultura e inclusão como ferramentas de transformação real. Gente que não tinha acesso a nada agora podia aprender 3 línguas antes dos 12 anos. Mas então, fez uma pausa. O projeto cresceu, e como tudo que cresce demais, incomodou. Eu fui afastada, fui acusada de coisas que nunca fiz. Tentei me defender, mas ninguém quis ouvir. Fui jogada para escanteio, como se meu nome fosse um problema, e fiquei em silêncio, por muito tempo. Olhou para as câmeras, depois para a plateia. Mas o silêncio cansa, e a verdade pesa. E hoje, com o apoio de gente que não tem medo, eu volto para dizer que esse projeto nunca foi só meu, mas a tentativa de destruí-lo foi muito mais sobre me apagar do que corrigir erros. E eu não deixo mais ninguém me apagar. Camila observava tudo da lateral do palco, segurando firme os documentos. Júlia estava mais atrás, com a equipe. Na frente, jornalistas anotavam cada frase. O público assistia com atenção. Isabela então continuou. Aqui comigo eu trago provas. Cópias de documentos, mensagens, contratos manipulados, mostrando que o projeto foi sabotado por interesses privados, mostrando que quem dizia investir queria na verdade controlar e destruir o que não podia dominar. Ela virou levemente o corpo e apontou para a tela que até então estava apagada. Um vídeo começou a rodar. Mostrava trechos de reuniões antigas, com falas cortadas onde Rubens e outros envolvidos falavam de limpar a imagem do projeto, substituir lideranças e limitar acesso de pessoas que sabem demais. O áudio não era o melhor, mas era claro, o suficiente para deixar a plateia em choque. Depois veio o segundo vídeo, um depoimento gravado por uma ex-colaboradora da universidade, rosto coberto, voz alterada. Mas a mensagem era direta, falava de ordens vindas de cima, falava de Marcelo. A sala ficou muda. Só o som do vídeo preenchia o espaço. Quando terminou, Isabela voltou a falar. Não tô aqui para pedir desculpa, nem para gritar por justiça. Tô aqui para seguir com o projeto, do meu jeito, com quem acredita. E para deixar claro, quem tentar derrubar de novo vai encontrar mais do que resistência. Vai encontrar coragem. Nesse momento, parte da plateia aplaudiu. Outros ainda estavam tentando entender o impacto do que tinham visto. Um jornalista levantou e fez a pergunta. E Marcelo Bittar? Ele será processado? Isabela respondeu com calma. A justiça cuida disso. Eu cuido do projeto. Mais tarde, no fim do evento, Isabela foi cercada por gente querendo parabenizar, fazer foto, pedir entrevista. Mas ela só quis sair. Saiu por uma porta lateral, com Camila ao lado, e entrou no carro que a fundação tinha enviado. Você foi gigante lá dentro, Camila disse. Eu fui eu. E agora? Isabela respirou fundo, olhando a cidade pela janela. Agora, ele vai surtar. E ela estava certa. A coletiva mal tinha terminado, e os vídeos já estavam rodando pela internet. Antes mesmo de Isabela sair do prédio, os cortes com os trechos mais impactantes do discurso tinham virado post em perfil de jornalista, página de notícia, canal de vídeo curto. Tinha gente comentando em tempo real, analisando frase por frase, e outras pessoas só compartilhando com uma legenda simples. Essa mulher não abaixou a cabeça. Na manhã seguinte, era impossível não ver o nome dela em algum lugar.
Estava nos trending topics, nas rodas de conversa, no grupo da família, no café da padaria. O vídeo com o depoimento anônimo e os trechos das reuniões já tinha mais de 1 milhão de visualizações. Mas o que surpreendeu mesmo foi a reação das pessoas comuns. Não eram só especialistas, nem só os jornalistas de sempre. Era o povo, gente que se viu na história dela. Gente que lembrou do dia que foi calada, passada para trás, silenciada e precisou engolir. Ela falou por todos nós, escreveu uma moça no Twitter. Ela colocou em voz o que muita gente vive no escuro, comentou o outro rapaz. Muita gente passou a procurar mais sobre o projeto Mosaico. E quanto mais descobriam, mais apoiavam. O site da fundação caiu 2 vezes de tanto acesso. A equipe de Júlia precisou criar uma página alternativa, só para aguentar a demanda. Teve mãe de estudante do interior mandando mensagem dizendo que queria aquilo na escola do filho. Teve professora perguntando se podia se voluntariar. Mas nem tudo foi aplauso. Os comentários negativos também vieram. Alguns diziam que era tudo ensaiado, que Isabela estava se promovendo, que tinha por trás dela um grupo querendo derrubar empresários de sucesso. Narrativa montada. História de coitadismo. Mais uma querendo lacrar. Marcelo, por outro lado, surtou. Literalmente. Assim que acordou e viu o nome dele ligado à sabotagem em manchete de 2 portais grandes, ligou para Fernanda gritando. Queria que ela ligasse para todos os contatos, que desmentisse tudo, que fizesse nota oficial, que soltasse vídeos provando que ele não tinha envolvimento. Você quer que eu prove o quê? Fernanda disse. Que você não assinou? Que você não mandou cortar o projeto? Marcelo, as provas estão aí. Elas só não tinham sido expostas antes. Eu sou o investidor! Eu sou a imagem dessa área! E agora você é o vilão. Aceita? Ele desligou sem responder. Em seguida foi para as redes, mas não postou. Ligou para o assessor de imagem e perguntou se devia gravar um vídeo. O assessor respondeu: se você gravar agora, no calor, vai piorar tudo. E tem uma coisa. A maioria das pessoas não quer ouvir o que você tem para dizer. Elas já escolheram um lado. Então me diga o que fazer. Fica em silêncio. Por enquanto. Só que Marcelo não sabia fazer isso. No fim do dia, um perfil ligado ao grupo dele publicou uma matéria paga dizendo que o projeto Mosaico tinha sido rejeitado por 2 países por falta de documentação. Era mentira, mas correu. O suficiente para causar confusão. A resposta veio no mesmo dia. Júlia publicou os documentos oficiais, comprovando que as parcerias estavam em andamento e os processos burocráticos seguiam normalmente. O post dela teve 3 vezes mais curtidas do que a fake news. Enquanto isso, Isabela recebia mensagens de todo canto. Ex-alunos, colegas de outros tempos, professores de fora do país. Teve até uma ligação de um grupo europeu que queria levar o projeto para a África. Isabela ouvia tudo com calma, agradecia, mas mantinha os pés no chão. A parte difícil não é a exposição, é a constância. Ela disse para Camila numa conversa rápida no fim da tarde. Como assim? Aguentar o peso de ser símbolo de alguma coisa. Todo mundo espera que você acerte sempre. Qualquer escorregada vira manchete. E o inimigo não descansa. Camila entendeu. Por isso, quando decidiram criar uma live ao vivo com perguntas abertas do público, sabiam que era arriscado. Mas fizeram assim mesmo. Na noite da transmissão, mais de 150 mil pessoas estavam conectadas ao mesmo tempo. A tela mostrava Isabela sentada com Júlia ao lado e Camila gerenciando os comentários. Perguntas iam surgindo de todo lugar. Algumas simples, outras provocadoras. Você pretende processar os envolvidos? Você tem medo de sofrer um ataque real? Você se considera uma ativista agora? Isabela respondia uma por uma, sem fugir. Falava o que sabia, o que achava e o que ainda não podia afirmar. Nada de respostas prontas. Era ela ali, de verdade. Mas no meio da live, uma pergunta chamou a atenção. Você está preparada para perder tudo de novo? O silêncio foi longo. Estou preparada para lutar. Se perder for parte disso, vai ser mais um passo. Mas dessa vez não vou sumir. Se eu cair, vão ter que me derrubar de frente, olhando no olho. A live terminou com mais aplausos do que ataques. Mas todos ali sabiam, o jogo agora era público. E Marcelo calado não significa rendido. Significa que ele estava tramando. E ele estava. Era quarta-feira de manhã quando o nome de Marcelo apareceu numa matéria de capa, num dos portais mais acessados do país. A manchete não era exagerada, era direta.
Documentos revelam que empresário financiava manipulação de resultados em projetos educacionais. Abaixo, a foto dele numa das conferências, ao lado do antigo reitor Rubens, sorrindo, como se estivessem fechando o negócio. E estavam mesmo. A bomba tinha explodido. O que ninguém sabia era que tudo aquilo tinha sido planejado para estourar naquele dia, naquela hora. Júlia e Camila passaram semanas reunindo provas, datas, nomes e, com a ajuda de advogados, montaram um dossiê completo. Roberto entregou os documentos finais que faltavam e Isabela, com todo esse material em mãos, escolheu o jornalista certo para entregar. Alguém que ela sabia que não ia vender a história por manchete sensacionalista. Alguém que ia investigar, checar e publicar com base. E foi o que ele fez. No conteúdo da reportagem, não era só Marcelo que aparecia. Tinha e-mail de Fernanda, depoimento anônimo de 2 ex-funcionários do grupo dele, conversas gravadas entre assessores. Tudo apontava para o mesmo esquema. Marcelo se aproximava de projetos com potencial, ganhava a confiança dos criadores e aos poucos mudava os rumos. Cortava quem não seguia suas ordens e transformava aquilo numa vitrine para ele. Isso explicava porque vários projetos brilhantes morriam sem explicação, enquanto o nome dele crescia como inovador. O que mais chocou o público foi o fato de que parte do dinheiro usado nessas manobras vinha de contratos com cláusulas escondidas, dinheiro que passava por 3 empresas até chegar no projeto, lavado, disfarçado, sem transparência nenhuma. Isabela ficou sabendo da publicação enquanto tomava café no mesmo lugar de sempre. O celular não parava de vibrar. Mensagens de todo canto, gente perguntando se ela estava bem, se ia se pronunciar, se ia processar. Mas ela só respondeu uma coisa para a equipe: a gente segue o plano. Na fundação, o clima era de tensão, mas ao mesmo tempo, alívio. Era como se todo mundo ali tivesse esperado por isso há muito tempo. Júlia reuniu o grupo de confiança na sala dela e disse o que precisava. A gente não fala com raiva, não ataca, só mostra que fez o certo. E se perguntarem o que sentimos, respondam com uma palavra: justiça. Roberto, que até então tinha se mantido mais nos bastidores, fez algo que surpreendeu. Gravou um vídeo curto e postou no próprio perfil. Eu participei disso. Me calei quando vi o errado. Me beneficiei por um tempo. E agora eu entendo que isso me torna cúmplice. Por isso hoje, eu me afasto do cargo que tenho, entrego todos os documentos que estavam comigo e coloco meu nome à disposição da justiça. Que doa em quem tiver que doer. O vídeo viralizou. Foi compartilhado com comentários do tipo: até que enfim alguém do lado de lá assumiu. Outros disseram: se ele tá falando é porque o buraco é mais fundo do que parece. Marcelo, por outro lado, teve um dia que começou com 3 ligações de patrocinadores cancelando contratos. Depois foi chamado para prestar esclarecimentos numa comissão de ética empresarial. No fim da tarde, recebeu a visita de um oficial de justiça com um mandado de busca e apreensão. A casa e o escritório dele foram vasculhados. Nenhuma câmera registrou ele saindo do prédio. Mas uma foto feita de longe mostrou Marcelo sentado no chão do próprio escritório, de paletó, mas com o olhar perdido. Fernanda desapareceu. A última vez que foi vista, estava no aeroporto, provavelmente indo para fora do país. Isabela, por outro lado, ganhou um convite. Uma universidade do exterior pediu que ela participasse de uma conferência global sobre inclusão em educação. Outro instituto da América Latina queria que ela coordenasse uma troca entre professores. E o projeto Mosaico, agora limpo e livre, estava pronto para ser implementado nas 5 primeiras escolas públicas de São Paulo. Mesmo com tudo isso acontecendo, Isabela não comemorava como se tivesse vencido uma guerra. Ela seguia com calma. Sabia que, quando a poeira baixasse, as perguntas iam continuar. E o desafio também. Na noite daquele dia, ela foi até o terraço da fundação. Sozinha. Ficou ali, olhando a cidade de cima. Lá embaixo, tudo seguia. Carros passando, gente indo embora do trabalho, vida acontecendo. Camila chegou sem avisar. Parou do lado dela e ficou em silêncio por um tempo. A gente conseguiu, disse. Ainda não acabou, Isabela respondeu. Mas a parte mais difícil foi: você foi até o fim. Eu fui até onde precisava. O fim é onde o projeto alcançar. Camila ficou olhando a cidade também. Marcelo vai sumir por um tempo, mas alguém como ele não desaparece de verdade. Eu sei. Mas agora, ele não engana mais com tanta facilidade. E isso já é metade da vitória. Lá embaixo,
Os postes se acendiam aos poucos. A cidade respirava. E pela primeira vez, em muito tempo, Isabela respirava com ela. O sol da manhã batia direto na fachada de vidro do novo prédio. Era pequeno, moderno e cheio de cor. A placa na entrada dizia com letras grandes: Centro Mosaico de Educação e Cultura. Embaixo, uma frase simples: Linguagem é liberdade. Isabela chegou antes de todo mundo. A rua ainda estava vazia. Os primeiros alunos só iam chegar dali a 1 hora. Mas ela queria estar ali antes, ver tudo quieto, respirar aquele lugar que agora era mais do que um projeto. Era real. Entrou, passou pelo corredor com desenhos de crianças na parede e chegou na sala principal. As carteiras eram baixinhas, de madeira clara, e no fundo tinha uma estante com livros em vários idiomas. Ela passou os dedos pelas capas: chinês, francês, espanhol, árabe, inglês e também português. Sempre o português no centro de tudo. Do outro lado da sala, tinha um mural com fotos de cada escola que tinha topado entrar no projeto. Foram 5 no começo. Agora já eram 8. Em todas, o mesmo objetivo: ensinar crianças a falar mais de uma língua, entender outras culturas, aprender com autonomia e respeito. Não era sobre virar gênio. Era sobre ter acesso. Camila entrou pouco depois, segurando 2 canecas de café. Adivinha quem chegou antes do porteiro? Mania. Isabela respondeu rindo. Você sabe que não precisa mais controlar tudo, né? Eu sei, mas ainda não consigo deixar totalmente. Camila entregou a caneca, olhou em volta e suspirou. Tá ficando bonito, Isa. Tá ficando vivo. Isso aqui não é só escola. É um recado. Um recado pra quem? Pra todo mundo que achou que a gente ia sumir. Sentaram no degrau que dava acesso ao pátio. O chão ainda cheirava a cimento fresco. Algumas plantas do jardim estavam tortas, esperando o sol acertar o lado certo. Mas era ali que ia começar algo novo. Camila tomou um gole do café e perguntou: Você viu que Marcelo foi afastado do conselho da empresa, né? Vi. E que o processo contra ele foi aceito? Também vi. E você não vai falar nada? Isabela deu de ombros. Eu já falei o que precisava. O resto é consequência. O celular de Camila vibrou. Mensagem de uma professora do interior da Bahia pedindo informações para levar o projeto para a escola onde dava aula. Camila mostrou a tela. A coisa tá se espalhando. É assim que começa. Um pedido aqui, outro ali. Quando vê, virou rede. Às 9 em ponto, os primeiros alunos começaram a chegar. Crianças de 6, 7, 8 anos, algumas acompanhadas pelos pais. Entravam devagar, olhando tudo, curiosos com o novo. Uma menina se aproximou da porta da sala onde Isabela estava e parou na entrada. É aqui a aula de palavras diferentes? Isabela se levantou, agachou na altura da menina e respondeu sorrindo. É aqui sim, mas não é só de palavras. É de entender o mundo de outro jeito. Eu quero aprender japonês. A gente pode começar com oi em japonês. Sabe como é? Não? É konnichiwa. A menina repetiu com cuidado. E agora em francês? Bonjour? E em espanhol? Hola. A menina sorriu largo. Eu quero falar tudo. Isabela segurou o riso. Então entra. Hoje é seu primeiro dia. A menina correu para dentro da sala. Outras crianças foram chegando. Os professores também. A coordenadora entrou com uma lista de chamada, deu bom dia. A vida voltava a andar. No meio da correria, Júlia apareceu na porta com um sorriso discreto. Você fez isso acontecer, Isa. A gente fez. E agora? Agora a gente deixa acontecer? Júlia fez que sim com a cabeça. Ficou ali observando a movimentação e depois foi embora. Tinha uma reunião em outro prédio. Mas antes de sair, olhou para Isabela e disse: Quando a próxima geração perguntar de onde tudo isso começou, lembra de contar que começou com você. E com uma resposta em árabe. Isabela riu. Acho que comecei respondendo em raiva. E terminou ensinando com calma. Júlia saiu. E Isabela ficou ali, sentada, observando os alunos se acomodando, os livros sendo abertos, as vozes misturando sons de várias línguas. Aquilo não era mais um lugar de resistência, era de existência. Lá fora, um senhor passou na calçada e leu a placa devagar. Sorriu. Bateu uma foto com o celular. Depois seguiu o caminho. Lá dentro, Isabela pegou uma lousa pequena e escreveu uma frase simples. Aqui, você pode ser ouvido. Colocou na entrada da sala e respirou fundo. Ela não era mais só uma ex-professora. Nem só a mulher que enfrentou um bilionário.
nem a que falava 10 idiomas. Agora, ela era a voz que abriu espaço para muitas outras. E o começo de tudo isso era só o começo.